cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário, ainda dentro desse tema, né, da volta dos trabalhos na Alep, teve clima tenso mesmo? Bom dia. Teve até briga de jornalista, para você ter uma ideia. Meu Jesus. Antes de começar a sessão, teve uma discussão lá de dois colegas jornalistas que ficou todo mundo sem entender, por bobagem, mas enfim. E o clima tenso, o Álvaro Porto, um tom muito político, a deputada Socorro Pimentel rebateu a oposição. Agora o nosso querido Patriota Júnior esteve lá comigo, Renata, na Assembleia ontem, na volta aos trabalhos, e ele acompanhou a agenda da governadora Raquel. E a governadora, ela também não se intimidou com uma claque que foi montada, né? Tem algumas pessoas que foram lá para vaiar a governadora, né? Pouquíssimas pessoas, é bem verdade, mas a governadora comentou sobre vários assuntos, inclusive, né, sobre a questão da investigação da Polícia Civil. Então vamos acompanhar, compatriota? Vamos. A governadora chegou à Alep acompanhada de secretários e de deputados estaduais que compõem a base governista. Na tribuna e durante sua fala aos jornalistas, a gestora fez um balanço dos 3 primeiros anos do governo e pregou união, apesar das diferenças com parte do Poder Legislativo. Mais uma vez eu venho aqui na abertura dos trabalhos legislativos nesse ano de 2026, trazer a mensagem do governo de Pernambuco, a nossa mensagem para os deputados e deputadas, mas sobretudo a população do nosso estado. Vivemos um momento onde Pernambuco consegue retomar sua capacidade de investimento, de geração de emprego. Saíram os dados hoje, Pernambuco está entre os 10 estados do Brasil que mais investiram no ano de 2025. Semana passada, os dados de desemprego, fomos o 2º estado do Nordeste brasileiro a mais gerar emprego de carteira assinada. Conseguimos fechar o ano de 2025 com a maior redução de homicídios e de crime contra o patrimônio da nossa história. Isso já se repetiu agora no mês de janeiro. Estamos avançando com quase 3.000 quilômetros de estrada, 1.500 já entregues e outras sendo restauradas. Estamos trabalhando na reforma dos nossos hospitais, no avanço na assistência social, na área de habitação. E o que a gente precisa nesse momento, a mensagem que trago à Assembleia Legislativa, é de união. Raquel também comentou a respeito da investigação que passou a ser conduzida pela Polícia Federal sobre uma suposta investigação clandestina de servidores da Prefeitura do Recife por parte da Polícia Civil aqui do estado. O estado de Pernambuco não teve acesso integral aos autos, né? Eu penso que a questão está sendo tratada na Justiça, o Ministério Público também está envolvido, o estado de Pernambuco irá se manifestar nos autos pela sua Procuradoria. Acho que o importante de tudo é sempre ter em mente, né, no que diz respeito a essa questão, que para quem precisa prestar esclarecimentos, que se preste. E no caso, né, falando aqui das nossas polícias especificamente, que elas estejam sempre prontas para investigar qualquer ilícito que exista. Então, o que eu trago aqui é uma mensagem, uma fala de muita confiança no trabalho das instituições, da Justiça, da Polícia e do nosso estado. Ainda em sua fala à imprensa, a governadora voltou a ressaltar a importância da apreciação de 3 projetos enviados pelo Executivo aqui para a Alep. Segundo ela, as matérias vão fazer o estado avançar principalmente em serviços públicos. Nós temos aqui, como foi feito numa convocação extraordinária, 3 projetos de lei, especialmente 2 que tratam da reestruturação da dívida do Estado, um termo difícil para dizer que a gente vai pegar os contratos que nós temos de empréstimo com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, diminuir o valor dos juros e aumentar o valor das parcelas. Então o Estado de Pernambuco, com isso, sobra mais espaço para fazer investimento e para avançar em serviços públicos. O outro é a organização da lei orçamentária do Estado. Há uma discussão e o Judiciário já se posicionou no sentido de que os vetos que foram feitos por nós na lei orçamentária precisam ser apreciados e a gente mandou um projeto de lei para organizar o orçamento para que ele possa ter fluidez esse ano. Nenhum ano a gente pode deixar de organizar as contas do Estado, nem de fazer o que é que precisa ser feito. Então a gente conta, eu não tenho dúvida nenhuma, com a compreensão da Assembleia Legislativa para que possa fazer essa votação, colocá-la em plenário e a gente ter, pela imensa maioria que está na nossa base, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós aprovaremos esses projetos. Ouvimos a governadora Raquel Lira, esses projetos devem ser apreciados apenas após o Carnaval. Patriota Júnior, Cidade 99.7, todo mundo ouve, todo mundo vê.
Pronto, tá aí um resumo, né, da sessão ontem na Assembleia. Detalhe, viu, Vitor e Renata, que hoje é um dia decisivo lá no Recife. A gente está com imagens aí da sessão, né? Houve protesto, né, dos policiais civis, né, sempre com aquele grupo que está com Áureo Cisneiros, e também um grupo de estudantes que foi para lá reclamar do preço das passagens, né? Mas a governadora não se intimidou. Um detalhe, viu? O próprio Daniel Coelho, que é secretário aqui do estado, né, que vai ser candidato a deputado federal de novo, ele gravou o vídeo e ele disse, olha, Raquel veio, porque o prefeito do Recife, João Campos, não foi ontem à Câmara Municipal e gerou muitas críticas, né, porque ele mandou um representante, e hoje começa a tramitar o processo de impeachment na Câmara do Recife, que eu acho também que não dá em nada. Inclusive o próprio presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá, já disse que o pedido não passa. Ele não tem o menor pudor. Disse, olha, a gente tem a maioria aqui, tem a base, vai colocar por uma questão de trâmite, mas não passa esse pedido de impeachment. A governadora, por alguns momentos, foi atrapalhada, né, por uns gatos pingados que tinha lá nas galerias, né, reclamando, né, sobre algumas coisas, mas chamou a atenção, Vitor, é que Raquel foi, mesmo diante da pressão, mesmo diante de uma Assembleia muito mais dividida que a Câmara do Recife, mas ela não titubeou. Levou a cavalaria, digamos assim, né? Foram praticamente todos os secretários do primeiro escalão foram, mas ela foi, discursou. Álvaro Porto, antes dela, fez um discurso com críticas, sem citar ela, mas fez com críticas. Enfim, é o rito é o trâmite, né? Para a gente encerrar, Renata e Vitor, hoje a Câmara de Caruaru volta aos trabalhos após o recesso e eu acabei de confirmar com o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele vai à sessão da Câmara Municipal ler a mensagem aos vereadores hoje à tarde. Mário Flávio, obrigado, Mário, e até amanhã. Valeu, Vitor, Renata, e sigam com a gente. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.